E fala galera do físico, tudo suave, mano? Seguimos com a Juliette na testa, com a física na mente. E vamos que dá ali, vamos fazer um pouquinho de exercício, vamos pôr na prática aquela aula de decomposição vetorial e vetor resultante. Vamos lá, os exercícios que eu separei são exercícios de decomposição vetorial e que são muito clássicos em provas de vestibular, de ensino médio, até de faculdade tem exercício parecido principalmente com esse segundo aqui. Então, beleza? Então vamos que dá, vamos entender o que pega aqui. Esse exercício aqui, bem direto, bem simples, ele dá uma força aqui de revesgueio de 10 newtons que tem 30 graus em relação à horizontal. E o que ele pergunta? Ele pergunta Fx e Fy. Fx é essa força aqui e o Fy é essa força aqui. Só recapitulando, o que é Fx e Fy? Bom, se eu somar Fx com Fy, vai dar os 10 newton. Então eu só estou dividindo esses 10 newton no que interfere no eixo x e no que interfere no eixo y. É só isso que eu estou mudando. Então vamos lá. Vamos seguir o macete. Fx esse aqui, Fy esse aqui. Beleza, vamos lá. Se eu quero descobrir Fx, o que eu faço? Fx está colado no 30 graus. Então vai ser a força F, que é 10, Fx é igual a 10, que é a força total, vezes o quê? Está colado? Vezes cosseno. Vezes o cosseno de 30 graus. Bom, vai ser 10 vezes. O cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Ou seja, Fx vai ser igual a 5 vezes raiz de 3. Maravilha! Newtons, né? Estamos trabalhando na unidade internacional de força, Newton. Fechou, descobrimos Fx. E Fy? Bom, Fy, por analogia, vamos lá. Fy é igual. Ele está separado do ângulo. Se está separado, é seno. Seno de 30 graus vezes a força de 10. Isso vai ser igual. Seno de 30 é meio vezes 10. Isso vai ser igual a 5 newtons. É isso aí, galera. Achamos Fx, achamos Fy e o primeiro exercício está feito. Exercício bem simples, bem direto, sem muita complicação, realmente só a decomposição de vetores. Vamos para o segundo, um pouquinho mais elaborado esse aqui. Eu já deixei aqui, mas o exercício ele é o seguinte. Ele dá que um objeto é lançado com uma velocidade de 20 metros por segundo, com um ângulo de 60 graus em relação à horizontal. E se pergunta, quanto tempo esse objeto vai ficar no ar? Por quanto tempo esse objeto vai ficar no ar? Essa é a pergunta bastante direta também. E vamos lá, como que a gente vai fazer isso? Bom, quando a gente fala de lançamento oblíquo, tem dois movimentos envolvidos. Um movimento retilíneo uniforme no eixo x, pois não tem nenhuma aceleração no eixo x, ou seja, ele vai andando numa velocidade constante o tempo todo. E o outro movimento, um MRUV, que é o que acontece no eixo y. Por que é um MRUV? Porque tem aceleração da gravidade vertical e para baixo. É isso aí. Então, o que define o tempo que o objeto vai ficar no ar? É o MRUV. Porque o MRU vai sempre ser constante e ele vai sempre manter uma mesma velocidade. Por que é o eixo Y que define o tempo que vai durar? Porque no eixo Y o objeto vai fazer assim, vai subir e vai descer. A partir do momento que ele tocou o chão novamente, o movimento acabou. Beleza? Então é isso que a gente quer. Vamos lá, vamos começar então esse exercício achando a velocidade no eixo Y, que é o que a gente precisa para descobrir o tempo desse movimento aqui, que é o que a gente quer. Beleza. A gente tem aqui o ângulo e tem aqui a velocidade. Vy vai ser igual. Vamos lá. O ângulo está separado do Vy. Estão vendo? O ângulo está separado do Vy. Então vai ser a velocidade de 20 vezes, se está separado, seno.
seno de 60 graus. 60 graus porque foi dado do problema. Então vamos lá. Vy vai ser igual a 20 vezes seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E chegamos que a velocidade inicial, importante dizer isso, vou colocar até um zerinho aqui, velocidade inicial em y vai ser 10 raiz de 3 metros por segundo. Um 10 um pouquinho feio, mas que dá para entender. Beleza? 10 metros por segundo. Essa é a velocidade inicial em y. E agora o que a gente quer saber? Bom, a gente quer saber o tempo total. Mas eu vou encurtar o caminho e facilitar o exercício fazendo o quê? Se eu encontrar o tempo de subida, eu vou encontrar quanto tempo o objeto demorou para chegar aqui até a altura máxima, até a velocidade em y dele ser zero. Quando a velocidade em y dele ser zero, ele vai começar a descer e vai fazer a mesma coisa que ele fez nessa primeira parte, só que agora para baixo. Ou seja, definição, sempre que ele sair de uma altura e voltar na mesma, o tempo total do movimento é igual a 2 vezes o tempo de subida. Beleza? Então agora vamos lá. Vamos achar o tempo de subida. Como que a gente vai achar o tempo de subida? Eu vou usar a fórmula da vovó atômica ou do vovô ateu. Vamos lá. A velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Essa é a fórmula. E como que a gente vai trazer ela para esse exercício? Bom, como eu estou fazendo o tempo de subida, esse tempo aqui vai ser o tempo de subida. Beleza. A velocidade final vai ser o quê? Vamos pensar tudo isso aqui no eixo y, porque é ele que vai ditar o tempo do movimento. Velocidade final em y no movimento de subida, eu tinha mencionado, vai ser zero. Então, zero é igual a velocidade inicial em y, 10 raiz de 3. 10 raiz de 3. E agora? Agora vem o esquema. A aceleração é da gravidade. E nesse caso, a gravidade está contrária ao movimento. Vocês concordam? A velocidade em y está para cima e a gravidade está para baixo. Está aqui como a gente definiu, gravidade para baixo e a velocidade para cima. Então, essa gravidade, na verdade, vai ser negativa. Por ser criterioso, vou usar 9,8. Pode considerar 10, depende do exercício. Vou usar 9,8. 9,8 vezes o tempo de subida, vezes o t. Agora a gente consegue isolar esse t facilmente. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Passa ao menos para lá negativo e passa no 9,8 dividindo. Ao fazer isso, a gente vai chegar em... Deixa eu acertar a câmera aqui, ó. A gente vai chegar em... O tempo de subida é igual a 10 raiz de 3 divididos por 9,8. Beleza. O tempo total, por analogia, a gente vai tirar daqui. Tempo total é igual a 2 vezes 10 raiz de 3 divididos por 9,8. Por que o tempo total é 2 vezes isso? Porque a gente já tinha descrito isso e chegado a essa conclusão antes. E é sempre uma veracidade, isso aqui é sempre válido, sempre que o movimento for sair de uma altura e voltar para a mesma. Movimento parabólico, saiu de uma altura e voltou para a mesma, isso aqui é sempre válido. Tempo total é igual a 2 tempo de subida. Então, beleza. Aqui a gente já tem o tempo total. Agora vamos fazer... Como tem raiz e tem umas divisões estranhas, para agilizar o trabalho aqui, ó, eu vou fazer na calculadora. Eu quero saber, ó, 2 vezes 10 vezes raiz de 3, esse valor, divididos por 9,8. Maravilha, chegamos nesse valor aqui, ó. Vamos dar uma arredondada. 3,53 segundos. Então aqui, ó, a gente chegou no tempo total. E se a gente não soubesse decompor esse vetor, ou ficaria impossível, ou pelo menos muito mais difícil do que foi esse caminho que a gente tomou. Então é isso aí, galera. Esse segundo exercício é um pouquinho mais difícil. Um exercício capaz de cair até numa prova de física da faculdade, mas muito provável de cair em um vestibular de Unicamp, um vestibular da Federal, de segunda fase.
Então fiquem ligados que é um exercício bastante simples e que depende da decomposição dos vetores. É isso aí, galera! Vamos ficando por aqui. Agradeço quem assistiu o vídeo. E é nóis, piazadinha!